Bom dia, boa segunda-feira. Espero que estejam bem, que estejam cheias de energia com este tempo primaveril. Hoje vamos a mais uma das nossas aulas sobre produtividade. Já sabem que eu quero que estas aulas sejam aulas bastante simples, práticas, curtas, para vocês conseguirem aprender mais maneiras de serem produtivas, de criarem hábitos de produtividade e gerirem melhor o vosso tempo. E eu hoje vou falar precisamente sobre hábitos. E o tema de hoje é quantos dias tu precisas para criar um hábito. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe aquela ideia de que, ou aquela teoria que se fizermos uma coisa todos os dias durante 21 dias, nós conseguimos criar um hábito. Então vamos falar sobre isso. Mas antes disso, eu quero-vos falar do que é um hábito. Então, um hábito é uma coisa que nós fazemos repetidamente e muitas vezes inconscientemente. Se vocês pensarem, se calhar um hábito que todos nós temos em comum é lavar os dentes. E nós não pensamos muito em lavar os dentes. Nós não pomos na agenda que temos que lavar os dentes. Nós não precisamos de lembretes para lavar os dentes. Porque é um hábito que nós temos na nossa vida. E como é que surgiu esse hábito? A maior parte dos hábitos que nós temos, nós não sabemos como é que eles apareceram. E o hábito de lavar os dentes terá surgido quando nós éramos crianças e os nossos adultos nos ensinaram a lavar os dentes. E todos os dias iam connosco lá, ok, agora é hora de lavar os dentes. De manhã, depois das refeições ou à noite, agora é hora de lavar os dentes. E todos os dias iam connosco lavar os dentes. A partir de certa altura, nós não precisávamos que ninguém viesse connosco lavar os dentes, porque já fazia parte da nossa rotina. E neste momento nós já nem pensamos nisso, não é? Nós fazemos automaticamente porque faz parte da nossa rotina, do nosso dia, e não é uma coisa que nós tenhamos que pensar muito para fazer. E há outras coisas que nós fazemos que também são hábitos, como por exemplo, quando saímos de casa, fechamos a porta à chave ou ligamos o alarme. Quando saímos do nosso carro, ligamos também o alarme ou verificamos as luzes. Quando acabamos o almoço, bebemos um café. Isso também é um hábito. E provavelmente estes hábitos foram criados todos inconscientemente. E nós podemos não perceber exatamente como é que eles surgiram, mas os hábitos surgem sempre da mesma maneira, ou repetirmos várias vezes uma coisa. Por exemplo, eu tenho um hábito, sempre que saio do meu carro, me afasto do meu carro, verificar se as luzes estão apagadas. Porque, infelizmente, já aconteceu uma situação em que eu deixei as luzes ligadas e fiquei sem bateria. Então agora, pelo simplesão, eu vejo sempre, antes de me afastar do carro, se as luzes estão ligadas ou não. Eu comecei a fazer isso por uma razão de segurança ou de me sentir mais confortável para que não voltasse a acontecer o que tinha acontecido antes, não é? E acabou por ser um hábito, porque eu agora não penso nisso. E, por exemplo, alguém que começou a fumar, provavelmente começou a fumar porque começou a fazer com outras pessoas. E uma vez foi com esta pessoa, outras vezes foi experimentar novamente e acabou por criar um hábito assim. Por exemplo, beber café também é um hábito. E eu vou-vos explicar que eu nunca tive o hábito de beber café. Até começar a trabalhar num lugar onde as pessoas, depois do almoço, iam beber café. E havia máquina de café e possibilidade de beber café no lugar onde eu trabalhava. Eu nunca tive esse hábito, porque não havia esse hábito em minha casa, os meus pais não tinham esse hábito de beber café, e até chegar àquele lugar em que eu ia almoçar com os meus colegas e depois do almoço os meus colegas iam beber café, eu comecei, olha, hoje vou beber café, olha, também vou beber café com os meus colegas. E tornou-se um hábito que leva anos e que eu continuo a ter na minha vida. E não foi uma coisa propositada. Eu não pensei, vou criar um hábito do café. Não. Foi uma coisa que eu comecei a fazer com outras pessoas ou por alguma determinada situação e que, ao fim de fazer várias vezes aquela ação, fiquei com o hábito. É assim que surgem os hábitos. Agora, nós pensamos que criar um hábito, quando nós queremos ser mais saudáveis, fazer exercício, sermos mais organizadas, produtivas, que nós temos noção, eu preciso criar um hábito, eu preciso ser mais organizada, eu preciso gerir melhor o meu tempo, eu preciso fazer exercício todos os dias, ou quero ler todos os dias. Ok, como é que eu vou criar um hábito? Nós pensamos sempre que é uma coisa muito difícil, porque nós nos lembramos dos outros hábitos que nós fizemos inconscientemente. E esta questão do hábito
ser difícil, muitas vezes tem a ver precisamente com o facto de é uma coisa que nós temos que fazer durante muito tempo. E aí surge a ideia de quanto tempo é necessário para criar um hábito. E então, vou-vos falar aqui de uma teoria que foi, deixa-me ver, então, em meados dos anos 60, um médico, que era psicólogo e era cirurgião plástico, o Sr. Maxwell Maltz, reparou que os seus pacientes das cirurgias, que demoravam cerca de 3 semanas a se recuperarem e adaptarem depois da sua cirurgia. Pronto, a cirurgia implicava algumas alterações no corpo, não é? Eles demoravam cerca de 3 semanas a se adaptarem à nova circunstância. E então ele achou interessante que isso acontecia com muita gente e decidiu fazer um teste nele próprio. Então ele decidiu, não decidiu fazer uma operação, mas decidiu criar um hábito para ver quanto tempo é que ele demorava até ter aquele hábito na sua vida. E também aconteceu com ele, tinham sido cerca de 3 semanas, portanto 3 semanas são 21 dias. Foi a partir dessa altura que surgiu a ideia de que fazer uma coisa repetidamente durante 21 dias faz-nos criar um hábito. É claro que não é bem assim. Porque nem toda a gente é igual. Nem todos os hábitos são iguais. As circunstâncias também não são iguais. Por isso, pode ser 21 dias, sim, que uma pessoa demora a criar um hábito, mas pode ser menos e também pode ser mais. Eu vou explicar agora porquê. Aqui, a minha água. Então, vou falar aqui noutro estudo que foi feito, só para vocês terem uma ideia, e depois já vou explicar o resto. Em 2012, ou pelo menos o estudo foi publicado em 2012, a senhora Jane Wardle, da Universidade de Londres, que fez também um estudo com um grupo grande de pessoas, eu creio que 200 pessoas, para saber precisamente quanto tempo é que demora a criar um hábito. Um bocadinho para tentar perceber se era mesmo os 21 dias. E então, o que é que ela percebeu? Que houve pessoas que demoraram 18 dias a criar um hábito. Não foram 21, foram 18 dias. E depois houve pessoas que demoraram 254 dias a criar um hábito. Pronto, isto são muitos 21 dias repetidos, portanto, muito longe também do número 21. E estamos a falar de uma média entre os 18 e os 254, uma média de 66 dias. Portanto, varia muito, independentemente da pessoa. Eu, por acaso, não sei se neste caso foi sempre o mesmo hábito que tentaram criar nas pessoas ou não, mas seja como for, varia. E nós não podemos pensar nesta teoria de criar um hábito em 21 dias ou em que quantidade de dias for, como uma verdade absoluta, como uma lei universal. Porque depende. E eu vou explicar porque é que depende. Depende porquê? Depende porque... deixem-me só ver aqui uma coisa nas minhas cábulas. Se eu me esqueci de alguma coisa. Não. É disto que eu quero falar agora. Então, depende porquê? Depende porque vamos imaginar que estamos agora nesta altura e que queremos... eu vou espirrar. Não vou espirrar. Estamos agora nesta altura, primavera, os dias estão quentes, estão maiores e nós queremos acordar cedo e fazer exercício de manhã. Nesta altura do ano, quando o despertador toca às 6, 6 e meia da manhã, já há luz na rua. O sol ainda não nasceu, mas está quase a nascer, não é? E nós, se eventualmente vamos à rua, mas pronto, quando acordamos, a temperatura também está mais quente, não é? E nós, obviamente, com a luz, com o calor, sentimos-nos mais motivadas para acordar cedo, para fazer exercício. E nesta altura acaba por ser mais fácil, para algumas pessoas, criarem esse hábito. Ok, acordei cedo, já está sol, já está calorzinho, ok, vou acordar. E é mais fácil todos os dias acordar e ir fazer este hábito, acordar cedo e fazer exercício. Mas agora imaginemos que estávamos em dezembro, janeiro, em que o sol só nasce para aí às 8 da manhã, em que o despertador toca às 6 e meia, por exemplo, e está escuro, está frio, está a chover. Acham mesmo que vão ter a mesma disposição e motivação para levantarem cedo e irem fazer exercício? Provavelmente não. Portanto, depende muito do hábito e depende muito das circunstâncias.
É claro que uma pessoa que goste muito, muito de fazer exercício ou que tem um objetivo muito forte, vamos supor que é uma pessoa que é um atleta, que quer ir para os Jogos Olímpicos, essa pessoa tem uma outra motivação e se calhar até gosta de ir, sei lá, fazer exercício ou ir correr para a rua à chuva, não é? Isso é diferente, não é? Mas as pessoas não são iguais e os objetivos também não são iguais. E esta coisa de criar os hábitos não é só... Imagina, vamos pensar na ideia dos 21 dias outra vez. Vamos pensar que durante 21 dias eu consigo acordar cedo e ir fazer exercício. Tudo bem, eu posso pensar, já criei o hábito e continuo a fazer o meu hábito, mas nesta altura de primavera, de bom tempo, é fácil fazer isso. Quando chegar ao inverno, por muito enraizado que esteja o meu hábito, ou que eu acho que está o meu hábito, eu vou ter dificuldade em acordar cedo e vou ter dificuldade em ir para a rua fazer exercício. E o mais provável é que eu acabo por deixar de fazer o meu hábito. Portanto, eu estava já enraizado, já tinham passado os 21 dias, já tinham passado imensos meses, mas quando começaram os obstáculos e as desmotivações, o hábito ficou para trás. Estão a perceber a diferença, o que é que pode acontecer? Portanto, criar um hábito não é uma questão de tempo, não é uma questão de pensar, se eu conseguir fazer isto durante 21 dias, durante um mês, durante 2 meses, então tenho este hábito para toda a vida. Não tem nada a ver com isso. Da mesma maneira que nós podemos deixar, por exemplo, de fumar ou de beber café, se for esse o nosso objetivo, não é? Para quando as pessoas às vezes querem mudar certos hábitos para serem mais saudáveis. Também têm que eliminar alguns hábitos menos saudáveis. Se alguém quiser eliminar esses hábitos, é possível. Da mesma maneira que se nós tivermos um bom hábito, também podem haver circunstâncias que nos fazem eliminar o bom hábito. E eu acho que é possível criar um hábito em pouquíssimo tempo. Depende da nossa facilidade e depende se nós gostamos daquilo que queremos criar e depende de muita coisa. 21 dias são 3 semanas, eu acho que é um bom começo. Eu gosto mais sempre do mês, acho que um mês é assim um bocadinho 4 semanas, é um ciclo, é assim uma coisa permite mais estabilidade. Mas não é suficiente. E a ideia de criar um hábito traz muito a filosofia 1%, por isso é que este projeto se chama 1%. Porque nós temos que fazer devagarinho cada uma das nossas ações, todos os dias. E se nós começarmos no verão, super entusiasmadas, a fazer exercício, a acordar cedo, e quando chegar ao inverno nós perdermos esse entusiasmo, não serve de nada nós estarmos a criar um hábito. Portanto, nós temos que arranjar alternativas. E em vez de nos focarmos no tempo que demora a criar um hábito, temos que nos focar em realmente criar um hábito que faça sentido para nós, devagarinho ao nosso ritmo e que fique enraizado o suficiente para quando surgem obstáculos, ou dando o exemplo que eu referi, quando surgir o inverno e o frio, que não seja isso o suficiente para destruir aquele hábito que uma pessoa esteve a criar. E é como as resoluções de ano novo. A pessoa no princípio do ano está super entusiasmada e começa a fazer coisas com energia e com muita frequência, mas ao fim de algum tempo vai perdendo essa motivação. Portanto, até no início do ano, podia ter começado a fazer dieta e ao fim de 21 dias não quer dizer que eu estivesse com um hábito enraizado de fazer dieta ou ter uma alimentação saudável, não é? E ao fim de algum tempo nós também nos vamos desgastando. É importante, sim, começar um hábito devagarinho, 1% de cada vez, para podermos nos ir adaptando àquela nova condição e de uma maneira fácil, porque a facilidade é o que nos vai ajudar a realmente manter o hábito e enraizá-lo. E, além da facilidade, é preciso nos sabermos adaptar às circunstâncias. Vamos supor que, deixa-me pensar aqui num exemplo. Vamos falar novamente no exemplo de acordar cedo e fazer exercício. Se, por exemplo, eu agora no verão acordo cedo, faço exercício porque eu quero acordar cedo, quero fazer exercício. E depois quando chega o inverno, está frio, está escuro quando eu acordo, está a chover na rua. Ok, o que é que eu posso fazer? Eu não quero parar o meu hábito, mas eu não tenho motivação para fazer o mesmo que fazia na primavera e no verão. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso mudar
o horário de fazer o exercício. Eu posso, ok, se de manhã não está agradável, ou eu não tenho muito sono, não quero fazer exercício, eu não tenho energia, posso deixar para mais tarde. Ou se eventualmente eu tenho energia para fazer exercício, mas está a chover na rua, eu não quero ir para a rua, eu posso tentar fazer exercício em casa. Ou se, por exemplo, eu quero acordar cedo, mas acordar cedo para fazer exercício não me motiva nada, eu posso acordar cedo para fazer outra coisa, por exemplo. Eu posso, por exemplo, em vez de acordar tão cedo como acordava, por exemplo, no verão, porque no verão, na primavera, eu acordo às 6 da manhã, se calhar no inverno vai ser mais difícil, então em vez de acordar às 6, eu posso acordar às 6h30 ou às 7, conforme cada situação. E nós temos que pensar dessa maneira, ok, começar devagarinho e quando surgirem obstáculos, em vez de insistir em fazer da mesma maneira, pensar, ok, como é que eu posso ajustar isto para continuar a ser consistente, devagarinho, para manter o meu hábito. Porque depois de passar no inverno, volta à primavera outra vez. Se nessa altura fizer sentido, voltamos a acordar às 6 da manhã e a fazer exercício de manhã. E isto também vale para o tempo que vocês querem para o vosso negócio. Vamos supor que vocês trabalham por conta de outro e trabalham, por exemplo, das 9 às 6 e ao fim do dia vocês não têm energia e têm imensas coisas para fazer, têm a vossa família e querem descansar, não têm energia para trabalhar no vosso negócio. Portanto, vocês vão sempre dizer, eu não tenho tempo para criar um negócio. Mas, se nós tentarmos adaptar aqui um bocadinho um hábito à nossa realidade, ok, se calhar em vez de fazeres ou reservares tempo para trabalhar no teu negócio numa altura em que tu não tens energia, em que tu estás cansada, reserva tempo para trabalhar no teu negócio numa altura em que tu não estás cansada. Que pode ser sim acordar 1 hora mais cedo para poderes trabalhar no teu negócio de manhã. Ou reservar um tempo específico no fim de semana, quando estás mais descansada, para trabalhar no teu negócio. Okay? Criar um hábito tem que ser uma coisa simples, tem que ser uma coisa que faça sentido para a tua realidade, que te seja fácil e o mais agradável possível. Ok, sabemos que quando queremos criar um hábito estamos a mudar muito a nossa rotina. Mas temos que fazer aquela transição de uma maneira suave. Se for uma coisa assim abrupta, vai ser demasiado agressivo e mais facilmente vocês vão desistir, não é? Portanto, mais uma vez, 1% de cada vez, um passinho de cada vez para criar um hábito, tornar este processo uma coisa simples e depois de começar, quando surgirem obstáculos, pensar, ok, não está a resultar assim, ou desta maneira vai se tornar mais difícil, ou eu vou desmotivar e eu vou acabar por desistir, então, o que é que eu posso fazer para adaptar à minha realidade e me manter motivado e continuar a ser consistente? Portanto, não tem a ver com os dias, não se foquem nos dias, foquem-se em fazer um bocadinho todos os dias, para o resto da vossa vida. Se for o caso, é preferível continuarmos assim, porque é a maneira mais eficaz realmente de criarem um hábito. Pronto, temos aqui uma aula super prática, a tempo suficiente para vocês irem fazer as vossas afazeres, irem trabalhar, portanto, também não há desculpa de não haver tempo para ver esta aula. Espero que isto possa ter sido um bocadinho de inspiração para vocês e para vocês perceberem que, ok, não é difícil criar um hábito, não tem que ser difícil, tem que ser adaptado à vossa realidade. Deixem-me aqui com os vossos comentários o que é que vocês têm de hábitos que vocês querem criar ou quiseram criar e que têm dificuldade em criar, ou hábitos que vocês criaram e que vocês perceberam que até foi fácil. E porquê é que foi fácil? Porque às vezes quando nós paramos para pensar, realmente este hábito eu fiz porque foi esta circunstância, este hábito não consegui fazer por causa desta circunstância. Portanto, é muito interessante nós também olharmos para vermos como é que nós funcionamos. Portanto, partilhem aqui comigo e com quem vir mais esta aula, quais foram os hábitos que vocês criaram, dificuldades, facilidades também, não é? E subscrevam o canal para poderem receber notificação quando houver a próxima aula, ok? Uma boa semana cheia de energia, aproveitem o solinho. Beijinhos!